E aí, mano, vamos falar a real? Você tá todo dia no trampo, fazendo o seu corre, tentando manter o foco, mas aí tem aquela colega, linda, inteligente. A voz dela te acalma e te tira do eixo ao mesmo tempo. Quando ela passa, parece que o resto do escritório fica em câmera lenta. E aí começa a luta. Como se aproximar dela sem parecer um idiota ou acabar sendo o assunto da fofoca do café? Porque, vamos combinar, ambiente profissional não é Tinder, não é barzinho, não é rolê de sábado. Aqui o jogo é outro. Tem que ter cautela, leitura de ambiente e atitude certa. E nesse vídeo, eu vou te entregar um guia completo, passo a passo, com tudo o que você precisa saber para conquistar uma colega de trabalho com respeito e inteligência. Se você já viveu isso ou tá vivendo, comenta aí embaixo. Já passei por isso. Quero saber quantos estão no mesmo barco. Trabalho não é balada. Entenda a diferença primeiro de tudo. Entenda o território onde você tá pisando. O ambiente de trabalho é um espaço de convivência forçada, onde as pessoas estão ali por obrigação, não por escolha. Isso significa que tudo que você fala, faz ou insinua pode ser interpretado como pressão, abuso de espaço ou até assédio se for mal conduzido. E é aí que muito cara se perde. Começa a elogiar demais, fica forçando conversa, fica olhando demais, ou pior, traz comentários com segundas intenções. Se você quiser ter uma chance real com uma colega, o primeiro passo é entender que o flerte aqui é silencioso, é na sutileza, na leitura de sinais, no jogo limpo, nada de atitudes de balada. Aqui, cada passo tem que ser calculado com responsabilidade. A primeira fase, ela só é gente boa ou tá te dando liberdade? Essa é uma das maiores confusões que o homem faz, confundir simpatia com interesse romântico. Tem mulher que é naturalmente atenciosa, sorridente, boa de papo, e isso não quer dizer que ela quer algo, ela só é educada, ponto. Então, como identificar o mínimo de sinal de abertura? Observa isso. Ela ri das tuas piadas mais do que das dos outros? Ela busca conversar com você fora do necessário? Ela te procura no horário de almoço ou para sair junto da empresa? Ela compartilha coisas pessoais sem que você force? Se nada disso acontece, talvez ela só seja gentil. E você tem que ter inteligência emocional para não projetar suas vontades nas atitudes dela. Agora, se alguns desses sinais aparecem com frequência, aí sim você começa a entender que talvez exista espaço para criar uma conexão. Conexão é mais importante que flerte tem um erro comum. O cara começa a ver abertura e já entra com tudo no modo Dom Juan. E não é assim que se ganha uma mulher no ambiente profissional. Antes do flerte vem a conexão. Sabe qual é o maior afrodisíaco nesse tipo de ambiente? Você mostrar que se importa de verdade com quem ela é. Exemplo prático. Se ela comentou que tá fazendo um curso à noite na semana seguinte, pergunta como tá indo. Isso não é bajulação. É interesse genuíno, e isso impressiona muito mais do que 1000 cantadas. Mulher no ambiente profissional já tá cansada de gente que olha só pra estética. Se você conversa sobre o que ela pensa, sente, vive, ela vai te notar de um jeito diferente. Sua postura vale mais que sua aparência. Talvez você não seja o cara mais bonito do escritório. Talvez ela nem tenha te notado ainda de forma romântica, mas a forma como você se posiciona ali dentro faz toda a diferença. Homem que se comporta com respeito, clareza na fala, bom humor sem ser palhaço e que entrega resultado no que faz. Esse cara chama a atenção. Pode anotar isso. Não é sobre ser o mais falante, é sobre ser seguro, presente e com postura de quem sabe onde tá e o que quer. Você acha que a mulher vai se interessar por um cara que vive reclamando do trabalho, que fala mal dos outros e que vive reclamando do chefe? Ela vai se interessar por quem é estável emocionalmente, quem tem visão e que trata todo mundo com equilíbrio. Postura atrai. E muito. Como flertar sem flertar. O jogo invisível. O flerte no ambiente profissional tem uma regra de ouro. Tem que ser invisível pros outros e claro pra ela. Você não vai fazer isso, comentando sobre o corpo dela, fazendo piada de duplo sentido, mandando mensagem fora de hora. O que você faz? Um elogio pontual, sempre ligado à inteligência ou comportamento. Sua organização na apresentação salvou a equipe hoje. Sério mesmo. Um comentário que mistura admiração com leve provocação. Você é tipo 10% ser humano e 90% planilha. Impressiona e assusta ao mesmo tempo. Mostrar atenção no detalhe. Vi que você mudou o corte. Ficou bem diferente. Combinou com teu jeito prático. Esse tipo de coisa cria curiosidade e respeito ao mesmo tempo. Você se torna diferente. Não é um colega qualquer. É alguém que ela começa a enxergar com outros olhos. Quando convidar para algo fora do trabalho, essa parte é delicada e essencial. O convite. Primeiro, você só convida quando já existe uma certa troca, uma intimidade leve.
Quando o papo entre vocês já extrapola o mínimo necessário do trabalho e vira conversa natural, leve, fluida, aí sim, você pode soltar algo do tipo: tem um lugar perto daqui que eu curto ir depois do expediente. Tava pensando em passar lá amanhã. Se quiser ir junto, seria legal. Reparou como o convite não é pesado? Não tem clima de pedido de namoro, nem tá afim de mim? É algo aberto, casual, que não pressiona e dá espaço para ela decidir com conforto. Se ela topar, ótimo. Se ela recusar, você mantém a postura e segue como se nada tivesse acontecido. Isso mostra o quê? Maturidade emocional. E, sinceramente, esse é o verdadeiro charme. E se ela disser não, o não é um momento chave. Não é o fim do mundo, mas pode ser o fim da sua imagem se você não souber reagir. Você convidou? Ela recusou? Você deixou uma brecha e ela deixou claro que não tá interessada? O que você faz? Respeita, sem ironia, sem afastamento, sem mudança de atitude. Ela precisa sentir que você é homem o suficiente para ouvir um não sem virar um moleque birrento. Acredite, mulheres observam mais a sua reação ao não do que ao sim. E outra, o não de hoje não é o não eterno. Às vezes, ela só não quer agora. Ou tá vendo como você lida com a frustração. Lide bem e você sobe de nível no respeito dela. E se der certo, como agir numa relação profissional agora? E se rolou? Se o convite deu certo, se vocês se encontraram fora do trabalho e a coisa começou a andar, parabéns. Mas agora começa outro desafio. Como manter a relação sem prejudicar o trabalho de vocês? Regras básicas. Na empresa vocês são colegas, sem troca de olhar, de apelido, de atitude diferente. Nada de indireta em grupo, rede interna ou mensagem no expediente. Se possível, alinhem entre vocês o que vão contar e para quem. E principalmente, continuem sendo profissionais, entregando resultado, cada um focado no que tem que fazer. Mulher se sente segura com um homem que não expõe a relação e não usa isso como vaidade. Cuidado com os fofoqueiros de plantão. Mano, tem uma galera no ambiente profissional que não trabalha, não entrega nada, mas tá com o ouvido afiado para saber quem tá conversando com quem almoçou com quem saiu junto do prédio. Se você quer ter uma chance real com aquela colega e ainda manter sua imagem limpa, aprenda a driblar os fofoqueiros. Quer exemplo prático? Você pode almoçar com ela? Pode, mas intercale com outros colegas, mude os horários de vez em quando, não grude 100% do tempo. Evite brincadeirinhas muito íntimas em público e, principalmente, não compartilhe com colegas que você tá afim dela. Esse é o erro clássico. Você fala com um cara de confiança e em 3 dias, a empresa toda sabe. Tem coisa que você só fala depois que aconteceu. Até lá, joga limpo e discreto. Entenda o momento dela e o seu também. Sabe o que mostra a inteligência emocional de verdade? Você saber quando é a hora certa de agir ou de não agir. Às vezes a mulher tá passando por um momento difícil, término recente, pressão no trabalho, estresse com a família, problemas pessoais. Se você tentar se aproximar num momento assim, as chances de parecer invasivo são enormes. O mesmo vale pra você. Se você tá inseguro, mal resolvido, sem foco, talvez não seja o melhor momento para envolver alguém do seu convívio profissional. Dica prática: observe se ela tá aberta pro mundo. Se ela sorri, conversa, escuta, troca. Se sim, o terreno pode estar mais fértil. Se não, tenha paciência. Às vezes o timing é mais importante que a estratégia. O perigo dos ciúmes no ambiente profissional suponha que você e ela começaram a se envolver, ou mesmo que ainda tão só no jogo leve. E aí aparece outro cara que também troca ideia com ela. Brinca, conversa, elogia. Se você demonstrar ciúmes, acabou a credibilidade. Ciúmes no ambiente de trabalho é tiro no pé. Você se coloca como inseguro. Passa a imagem de descontrole emocional. E pior, pode deixar ela constrangida na frente dos outros. Quer ser diferente? Seja o cara que confia no próprio valor, que sabe que o outro pode até tentar, mas ela sabe o que tem com você. Ciúmes não se mostra, se administra. Se tiver alguma insegurança real, você resolve em conversa madura fora da empresa, não com caras feias ou indiretas durante o expediente. Seja o cara que ajuda e soma, sem forçar. Quer chamar a atenção de verdade? Seja útil, seja parceiro, seja alguém que soma. Mas tem um detalhe aqui. Não é ser aquele bonzinho desesperado que vive perguntando se ela precisa de ajuda. Isso é carência disfarçada de gentileza. O que você tem que fazer é, quando ela tiver uma demanda difícil, ofereça uma dica ou apoio, sem fazer por ela. Se ela estiver sobrecarregada, pergunte se pode revisar algo que você domina. Quando ela for apresentar algo e você tiver chance, elogie em público de forma profissional. Exemplo prático. A apresentação da Laura foi muito bem estruturada. Ela conectou bem os dados com as metas. Isso é elogio com respeito. Isso faz ela se sentir valorizada e vista. E mais, mostra que você é um cara que enxerga valor
valor nos outros. E isso atrai. Não transforme a conquista em um projeto pessoal. Tem cara que, quando se interessa por uma colega, começa a viver em função disso. Tudo vira um plano para se aproximar. Tudo é analisado. Tudo vira esperança. Mano, calma. Ela é uma mulher incrível, mas você tem uma vida fora disso. Se a sua energia começar a girar só em torno dela, você perde o equilíbrio. E acredite, mulher sente isso de longe. Continue saindo com amigos. Cuide da sua saúde, seus objetivos, seus hobbies. Não suma da vida real só porque tá interessado. Você não precisa conquistar ela para se sentir completo. Você tem que estar bem para que ela se sinta segura para te escolher. E se o relacionamento terminar, como continuar trabalhando junto? Tá, vamos falar do pior cenário. Você se envolveu com ela, viveu um momento legal, mas acabou. E agora? Vocês continuam no mesmo lugar. O que fazer? Primeiro, aceite que a relação acabou. Nada de indireta, de tentar reconquistar forçando o clima no ambiente profissional. Aqui, o nome do jogo é maturidade. Você não precisa virar melhor amigo dela, mas trate com respeito, mantenha a educação. Não fale dela pros colegas, não haja como se fosse vítima. Isso mostra que você é um homem com estrutura emocional. E acredite, essa postura vai proteger não só sua imagem, mas sua sanidade também. Muitos casais terminam e transformam o ambiente de trabalho num campo de guerra. Se você for diferente, vai sair dessa com dignidade e respeito. Esse é o verdadeiro jogo. E se você jogar direito, não só pode conquistar alguém que te atrai, como pode se tornar um homem mais maduro emocionalmente. Agora me diz nos comentários, você já viveu isso? Já ficou com alguém do trabalho? Valeu a pena ou foi cilada? Quero ler tua história. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que tá de olho na colega e não sabe como agir. Até a próxima!